Tira a bola, Rogério, completa André Lima. Apita o árbitro. O São Paulo é tricampeão brasileiro. É pela sexta vez campeão brasileiro de futebol. Havia um tempo não muito distante em que o futuro do futebol brasileiro parecia ter um nome e um padrão: São Paulo Futebol Clube. Vanguarda na gestão, imponente nos títulos, uma potência que era o espelho para todos os seus rivais. Porém, em menos de 2 décadas, a referência virou ruína. A vanguarda se tornou o retrato da decadência. O que aconteceu com São Paulo? A resposta não está no campo, não está na bola que bateu na trave, nem nos técnicos demitidos. A resposta está nos corredores do poder. Essa é a história de como um clube vitorioso, no auge de sua glória, se tornou um gigante à beira do colapso. Até o final da primeira década dos anos 2000, o São Paulo era invejado por sua organização. Tinha um CT que recuperava atletas com excelência, um centro de formação de base referência na América do Sul, um estádio próprio gigante, títulos em sequência e arrecadações milionárias. A administração era considerada moderna e profissional. Jogadores vinham da Europa para se tratar no clube e até se ofereciam para atuar com a camisa tricolor. Tudo começa quando o clube estava no topo do mundo. Após conquistar o tricampeonato mundial, o São Paulo emenda um inédito tricampeonato brasileiro consecutivo em 2008. O grupo político de situação, encabeçado pela figura do presidente Juvenal Juvencio, parecia inabalável. Em um período de auge, a soberba fez o futuro começar a ser comprometido. Além de demissões de profissionais e a ideia de que a estrutura era perfeita e vencia sozinha, uma proposta de mudança no estatuto que permitiria um terceiro mandato para Juvenal Juvencio surgiu para tentar perpetuar o poder aos homens do comando. A justificativa era manter o projeto vencedor. A oposição chamou de golpe. A briga política ganhou os holofotes da mídia e os bastidores do clube eram expostos, indo parar nos tribunais. O futebol ficava em segundo plano. Enquanto isso, opositores tentavam barrar a manobra, alertando para os riscos de um poder absoluto e para o caos jurídico que se instalaria. A justiça, porém, alegando não interferir em assuntos internos, deu o aval. O projeto de perpetuação de poder estava legitimado. A porta para a ruína, que estava entreaberta, foi escancarada. O poder dos homens se tornava maior que a instituição. Com o poder consolidado e a oposição silenciada, a responsabilidade fiscal, marca do clube por muitos anos, foi abandonada. Contratações e negócios sem obedecer aos mesmos critérios de antes eram feitos sem qualquer questionamento. A dívida, antes controlada, começou a escalar. O futuro estava sendo hipotecado em nome da manutenção do poder e dos egos. Juvenal Juvencio deixou a presidência do São Paulo em 2014, mas não o poder. Ele elegeu um sucessor, Carlos Miguel Aydar, presidente nos anos 80 e até então seu aliado político, mas também uma bomba relógio que não demorou a explodir. Pouco depois de sua eleição, Aydar relegou Juvenal, já com problemas de saúde, a um cargo de figurante no clube e tomou o poder para si. Nomeou pessoas próximas a cargos-chave e passou a ser visto por muitos não apenas como um traidor, mas alguém com movimentações muito perigosas no clube. Após várias denúncias, foi aberta uma investigação de corrupção conhecida como o caso Jack, na assinatura de contrato com a empresa de materiais esportivos Under Armour.
no qual um vultuoso comissionamento deveria ser pago a uma misteriosa empresa chamada Far East Global. O caso expôs as entranhas de um clube que começava a aparecer mais no extracampo do que nas conquistas, que já começavam a ficar escassas. O Ministério Público de São Paulo então investigou movimentos suspeitos nas contas do presidente Carlos Miguel Aydar, Leonardo Serafim dos Anjos, advogado do clube ainda atuante, e Douglas Schwartzman, hoje diretor das categorias de base em Cotia. O São Paulo pagaria uma comissão milionária ao intermediário chamado Jack Banafcherra pela negociação. Suspeitava-se que membros da diretoria estavam por trás desta operação e ficariam com o valor. Em 2015, o clube implodiu com as acusações de corrupção. A situação chegou ao ápice quando o vice-presidente de futebol do São Paulo, Ataíde Gil Guerreiro, divulgou uma gravação de conversa com Aydar, que expôs dúvidas sobre a relação de Sinira Maturana, então namorada do presidente, em negociações, além das comissões do contrato com a Under Armour, para Douglas Schwartzman, que, segundo Aydar, estava, entre aspas, pedindo comissão em tudo, fecha aspas. O caso detonou um processo de renúncia do presidente, mas não sintetizou apenas a sua queda, e sim a exposição pública da metástase moral e ética que havia tomado o clube. Anos depois, o TJ de São Paulo absolveu em segunda instância Carlos Miguel Aydar, Douglas Schwartzman, Leonardo Serafim dos Anjos e mais 5 pessoas de acusações de fraude e lavagem de dinheiro. O sentimento do torcedor pela impunidade se tornava a última peça da tragédia. O escândalo era real, a punição não. Em meio às ruínas, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, assumia a presidência do São Paulo. Sua missão? Administrar o caos. Mas a maldição parecia longe do fim. Com um começo de gestão até positivo em relação à redução de dívidas, o futebol começou a sofrer as consequências mais severas. Pela primeira vez em sua história, o gigante São Paulo olhou no espelho e viu o fantasma do rebaixamento mais materializado. O ano de 2017 se tornou um filme de terror para o torcedor. No fundo do poço, a volta de um herói. Hernanes não voltou para ser campeão, mas sim para ser o salvador da pátria. E então o que parecia irremediável se reverteu. Enquanto o time se arrastava em campo, a torcida se levantava. O São Paulo quebrou recordes de público para não cair. A grandeza do clube não estava mais em campo, e sim nas arquibancadas. A salvação veio, mas a emoção não era de glória, era de alívio. O gigante havia sobrevivido, mas a sua alma vitoriosa estava ferida e o orgulho manchado. Com a vaidade na busca de um título, contratações caras e pouco eficazes passaram a ser frequentes no São Paulo ao longo dos anos. Muitos jogadores foram contratados sem a garantia de retorno técnico ou financeiro, e as dívidas aumentaram exponencialmente. Com gestões ruins e queda de confiança na imagem do clube, as receitas caíram e os grandes patrocinadores não demonstravam interesse no São Paulo. Casos como os de Daniel Alves e depois James Rodrigues, os mais emblemáticos e midiáticos, não serviram de aprendizado. E endividado, o clube passou a vender jovens promissores formados em Cotia por valores abaixo do que poderiam render, além de repor as saídas com atletas de qualidade duvidosa, o que ainda preocupa o torcedor são paulino até os dias atuais. Chegamos ao ano de 2021, fim da era Leco, e com a promessa de um novo tempo surge Júlio Casares, ex-diretor ligado ao marketing e comunicação com força política e articulador dentro do conselho, também representante em negociações comerciais na gestão do presidente Juvenal Juvencio e Carlos Miguel Aydar. O discurso era moderno, profissional, o prometido choque de gestão para curar o paciente. Enquanto a mudança tinha a promessa de um novo rosto, o sistema trazia a velha memória. Casares não era exatamente um estranho.
Era parte do mesmo grupo político que governava o clube há quase 20 anos. Além disso, o sistema político permanecia sendo o mesmo que tirou o São Paulo do topo. A glória nos campos, que parecia tão distante, voltou por alguns momentos de muita felicidade para o torcedor. Um título paulista em 2021 e principalmente uma inédita conquista da Copa do Brasil em 2023. Para o torcedor parecia o fim do pesadelo. Para o sistema, um escudo perfeito, porque por trás da festa, os números contavam outra história. Apesar das receitas recordes, a dívida explodia de maneira sem precedentes. A promessa de austeridade se desfez na realidade de um clube que gastava mais do que nunca. As velhas sombras do conflito de interesses e do poder centralizado no conselho voltavam a pairar. A venda de jovens antes do auge virou rotina, mas não amenizaram o impacto das dívidas. Novas receitas e patrocínios foram anunciados, mas o déficit ano a ano só aumentou. Só para se ter um parâmetro, no ano da conquista da inédita Copa do Brasil, com premiação milionária, o clube ainda fechou a temporada com um déficit de 287 milhões de reais. Contratos foram renovados com adiantamentos de receitas, sem informações claras sobre proteção real ao clube contra a defasagem de valores e muitas vezes alardeados com cifras que só seriam alcançadas com bonificações por títulos. Potenciais novas receitas foram incluídas em renovações de acordos, como no caso dos naming rights do CT da Barra Funda, sem valorização significativa. O que se via como conclusão 20 anos depois do auge era trágico. O sucesso no campo não era a cura para a doença do clube, era apenas um sintoma mais eficaz para mantê-la escondida. A gestão esportiva não escapou da confusão dos últimos anos. Muitas trocas de técnicos foram efetuadas, assim como negociações e dispensas de jogadores, gerando multas de rescisão de contrato e processos trabalhistas que se arrastam por anos, com perdas financeiras ao São Paulo. Em casos recentes, contratações que seriam realizadas com apoio de investidores tiveram informações contraditórias vindo à tona após a divulgação de balancetes financeiros. De acordo com o último balanço financeiro publicado, dívidas com ex-jogadores e entidades criaram prejuízos de mais de 55 milhões em acordos trabalhistas. Com isso, surge e cresce a necessidade da solicitação de inúmeros empréstimos bancários e até com empresários de jogadores. O acúmulo das dívidas faz o clube não conseguir contratar atletas de qualidade, já que precisa quitar pendências para não sofrer outro transfer ban da FIFA, aliás, outra mancha recente no São Paulo. O que faz com que o clube fique preso a grupos de empresários de jogadores por anos e anos. Em meio ao sufocamento financeiro, surgem ideias para arrecadar receitas. Entre estas, o nome do empresário grego Evangelos Marinakis era citado como um investidor para a base do São Paulo. Depois foi revelada ainda a proposta da criação de um fundo de investimento com a Galápagos Capital para as categorias de base do São Paulo, que foi aprovada pelo Conselho de Administração do clube, mas gerou discussões calorosas. O São Paulo cederia 30% dos lucros das vendas de atletas da base em troca de um investimento de cerca de 250 milhões de reais. As condições de uma possível recompra dessa cessão envolvem juros e taxas altíssimas por um valor que não ameniza as dívidas do clube. Um negócio muito mais que arriscado. Não bastasse as controvérsias e dívida astronômica crescendo cada vez mais, novos escândalos abalaram a paz do torcedor são paulino. Primeiro, a polêmica indicação de canetas emagrecedoras para atletas que culminou na demissão do médico que indicou produtos irregulares e com preços acima da média. Posteriormente, a denúncia de comercialização ilegal do camarote da presidência envolvendo ganhos de dinheiro para diretores de cargos importantes, incluindo aí Douglas Schwartzman, um dos nomes no caso Under Armour, além de Mara Casares, ex-esposa do presidente do clube, e Márcio Carlomagno, CEO nomeado por Júlio Casares.
A direção do clube promete abrir sindicância interna, mas ao mesmo tempo mantém os envolvidos em reuniões de aprovação na mudança de estatuto para o modelo SAF, em meio a conflitos de interesses, até com a possibilidade de que Júlio Casares possa se tornar um CEO em uma eventual parceria de gestão com a Galápagos Capital, que é a atual administradora do Fundo de Investimento para atenuação das dívidas do clube. A maldição que aflige o São Paulo está nos homens que comandaram o clube ao longo dos anos, mas também e principalmente em um sistema que se perpetuou, trocando de pele, mas mantendo a mesma essência. O São Paulo Futebol Clube, como instituição, segue gigante, mas o maior campeão de títulos internacionais no Brasil, ainda único tricampeão mundial no país, poderá se reerguer? A questão que fica no ar, em meio às discussões e decepções, não é se o clube pode voltar a ser campeão. A história recente provou que até pode, mas sim qual a solução para que o clube volte ao topo. Para muitos, a transformação em uma SAF seria o caminho. Vale lembrar também que há vários riscos neste modelo e que gestões associativas com profissionalismo de verdade também podem ser um caminho. A pergunta que fica é: o São Paulo poderá um dia voltar a ser o que foi?